O Desaparecimento do Universo, capítulo 4, continuação. E o Gary. Isso responde a antiga questão. Se Deus é de fato todo-poderoso, poderia criar uma rocha tão pesada que ele mesmo não pudesse levantar? E o Arten. É verdade. Isso responde essa pergunta sobre Deus. E a resposta é não. E o Gary. Por quê? Arten. Porque ele não é um idiota. E o Gary. E eu sou? E o Arten. Não, mas está sonhando que é. E agora está começando a despertar. Voltando ao assunto, ouça um pouco do que o curso tem a dizer sobre a época em que você substituiu a verdade pela ilusão pela primeira vez. Não reconheces a magnitude desse único erro. Ele foi tão vasto e tão completamente inacreditável que um mundo de total irrealidade tinha que emergir. Que outra coisa poderia resultar disso? Seus aspectos fragmentados são bastante amedrontadores quando começas a olhar para eles. Mas nada do que tens visto nem de leve te mostra a enormidade do erro original, que aparentemente te expulsou do céu para estilhaçar o conhecimento em pequenas partes sem significado de percepções desunidas e para forçar-te a fazer mais substituições. E o Gary. Sim, mas vocês não têm o mesmo problema com essa história, assim como com a história da Gênesis e Deus supostamente fazendo alguma das coisas que ele fez. Quero dizer, por que diabos uma parte de Cristo iria um dia querer se separar de Deus se tudo era completamente perfeito? E o Arthur, em primeiro lugar, na história da Gênesis, Deus é responsável pelo mundo que você vê, e você é um efeito ao invés da causa. No curso, você é o responsável pelo mundo que vê e não uma vítima dele. Deus é Cristo ainda e Cristo ainda são perfeitos, como no céu. E o você, entre aspas, que você pensa que está neste mundo, precisa aprender, ouvindo o Espírito Santo, como o despertar do sonho. Agora vamos examinar sua outra pergunta. Ela é mesmo uma pergunta ou é uma afirmação? Você não está dizendo que a separação de Deus aconteceu na realidade? Não pode perguntar como a separação poderia ter acontecido, a não ser que acredite que isso foi assim. No entanto, nós já dissemos que o princípio da expiação é que ela não aconteceu. Então você pergunta como Cristo poderia ter escolhido com o ego quando nós já dissemos que não foi Cristo, mas uma consciência ilusória que pareceu ter feito isso. Para culminar, pergunta como essa escolha estúpida poderia ter sido feita quando está aqui, fazendo-a novamente bem neste momento. E o Gary, você é um espertalhão, sabia disso? E o Arthur, apenas com o propósito de ensinar, Gary. Nós o amamos. Vou lhe dizer uma coisa, você nunca conseguirá uma resposta para esse tipo de questão dentro da moldura do ego, que vá satisfazê-lo intelectualmente. Como o curso diz, a voz do ego é uma alucinação. Não podes esperar que ela diga, eu não sou real. Entretanto, não te é pedido que dissipes sozinho as tuas ilusões. Chegará o momento em que a resposta para a sua pergunta será encontrada à parte do intelecto, completamente fora do sistema do ego, e, em vez disso, dentro da experiência de que você ainda está em casa em Deus, que corrige a experiência enganosa de que não está. Como J coloca, contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como você, o seu parco oferecimento a ti prevalecer... como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Vamos falar mais sobre o que a revelação de fato é, em oposição ao que a maioria das pessoas pensa que é. E o Gary, só para ter certeza do que estou entendendo, é como quando eu acordo de um sonho à noite e vejo que nunca saí da cama na verdade. Quando acordar desse sonho de separação de Deus, vou ver que na verdade nunca saí do céu. E o Arthur, sim, mas você não estará vendo com os olhos do corpo. É por isso que em lugar de palavras como estar ciente, que implica separação e são do ego, o curso usa palavras mais abstratas como consciência, quando está descrevendo a iluminação ao qual chegaremos. E o Gary, até mesmo a introdução, ele fala sobre remover os bloqueios
a consciência da presença do amor, que é sua herança natural. A gente vai parar por aqui, vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo.